Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 9 de novembro, dia da dedicação da Basílica do Latrão. Somos a Igreja de Cristo. Como discípula missionária, ela tem necessidade de crescer na palavra e na compreensão da verdade. Mas, em nosso tempo, ela precisa ser uma igreja de portas abertas. Em sua missão, deve chegar às periferias do mundo para olhar, ouvir e até renunciar às suas urgências, para estar ao lado de quem ficou caído à beira do caminho. Somos igreja e precisamos ser a igreja com atitudes do bom samaritano. O evangelho de hoje é o evangelho de João, capítulo 2, versículos do 13 ao 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: "Tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio." Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: "O zelo por tua casa me consumirá." Então, os judeus perguntaram a Jesus: "Que sinal nos mostras para agir assim?" Ele respondeu: "Destruí este templo e em 3 dias o levantarei." Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Aqui devemos compreender algo que vem muito depois do Concílio Vaticano II, a interpretação de igreja, povo de Deus. Todos nós somos igreja. Há uma caracterização da igreja templo de pedra e da igreja povo de Deus. A igreja templo de pedra é o lugar das nossas reuniões, onde nós nos reunimos para contemplar o Senhor, para nos alimentar dele através da celebração da Eucaristia. É o nosso lugar de encontro. É o dia festivo, que é o domingo, onde a comunidade se reúne para celebrar o sacrifício de Cristo. Então é o templo de pedra. Entretanto, todos nós somos templos vivos de Deus. Somos a igreja viva que caminha neste mundo. Cada um de nós é templo e morada do Altíssimo. Somos templo de Deus. Todo batizado é templo e morada do Altíssimo, porque somos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Portanto, fazemos parte da Igreja Viva. E o texto de hoje reforça justamente isso, Destruí este templo e em 3 dias eu o reerguerei, eu o levantarei. Ou seja, o nosso corpo é templo de Deus. Deus habita em nós. Por isso que eu digo que quando pecamos contra o nosso próximo, pecamos contra Deus. Porque Deus está no próximo e Deus está em mim. Porque somos templo e morada do Altíssimo. Daí a necessidade de respeitar o templo de Deus, E não arrastar o templo de Deus para a ira, para o pecado. Tudo aquilo que eu faço de mal contra o outro é um pecado contra Deus. Por quê? Porque eu agrido o templo dele. Que Deus habita no meu irmão como habita em mim. Portanto, é ter essa noção de que o outro é templo e morada do Altíssimo. Então eu tenho que tratá-lo com respeito, com dignidade. Seja ele rico ou pobre, seja ele cristão ou não, ele é templo e morada do Altíssimo. Portanto, é ter este cuidado, essa compreensão de que nós somos todos templos de Deus. Somos a igreja viva, a igreja militante, Lembremos o dia de todos os santos, A igreja celeste, a igreja triunfante, a igreja militante, que somos nós, que militamos esse mundo, que caminhamos nesse mundo, que vivemos esse mundo,
e a igreja padecente, que são aqueles que contam com as nossas orações. Então, nós rezamos por aqueles que padecem, a igreja do purgatório, a igreja da purificação, e pedimos ao mesmo tempo que a igreja do céu, a igreja triunfante, reze por nós. Essa comunhão de oração, né? Igreja triunfante, igreja militante e igreja padecente, é aquilo que chamamos de comunhão dos santos, né? Uns oram pelos outros. Por quê? Porque todos nós somos a igreja de Cristo. Portanto, tratemos com muito amor e carinho dessa igreja que somos todos nós. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau.